Boa noite, meus queridos. Quero compartilhar com você que vai assistir esse vídeo, um trecho que se encontra, uma passagem bíblica que se encontra em Provérbios, no capítulo 1, versículos de 20 até o 33. Na verdade, eu estava estudando, era 1 Samuel, terminando 1 Samuel hoje, iniciando 2 Samuel, né? A transição do período dos juízes para o período da monarquia. E aí acabei de estudar sobre a vida de um homem, de um rei escolhido por homens. E agora vou para aquela parte de 2 Samuel, que é o livro que vai falar sobre o rei escolhido por Deus. Mas dentro do estudo eu me deparei com esse texto, mais especificamente de Provérbios 1, do versículo 30 ao 33. E acabei voltando nas páginas, os versículos anteriores, e resolvi ler para a gente falar alguma coisa a partir do versículo 20 do capítulo 1. Muito interessante, porque Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria, é um livro prático, né? Alguns estudiosos fazem referência até à sabedoria, à imagem de Jesus, mas não é essa abordagem que nós faremos. Todavia, como a palavra de Deus ela sempre vai nos remeter à pessoa de Jesus Cristo, é óbvio que na nossa meditação também não teremos como correr dessa grande verdade, porque a palavra de Deus é a palavra de Jesus, do Deus triuno. Mas eu queria falar com vocês a respeito do momento que nós vivemos hoje, com essa pandemia do Covid, e o que esse texto trouxe ao meu coração, e fazer uma rápida pincelada também nesse sentido. Um recorte de texto um pouco longo, mas eu gostaria de ler com vocês. Assim diz a palavra do Senhor. A sabedoria grita nas ruas, a sabedoria grita nas ruas, e levanta a voz na praça pública, sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades, zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como o furacão, e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram o meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Meus queridos amigos, irmãos, que hão de ouvir esse texto bíblico, uma coisa que me chama a atenção, eu vou tentar ser sucinto, porque senão o vídeo não cabe, não comporta, é simplesmente uma reflexão, uma devocional, não é uma mensagem, né, pregada de púlpito. Mas o que chama a atenção é que a sabedoria, ela clama, diz o texto bíblico. Clama nas praças, clama às pessoas, e as pessoas se colocam numa condição de ingênuas, se colocam numa condição de zombadores, se colocam numa condição de pessoas que não têm instrução e até mesmo que não querem ter instrução. O texto fala de pessoas que não deram ouvido, são vários
São várias as colocações que esse texto nos traz. E dentre elas eu queria destacar que os zombadores, né, as pessoas ingênuas e também os zombadores, né, não dão ouvidos à voz da sabedoria. E nós sabemos, né, me recordo do trecho bíblico que Jesus fala, vocês examinam a Escritura porque sabem que tem nela, né, a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A verdadeira sabedoria se encontra na palavra do Senhor, e ela clama a todos os povos. A sabedoria clama a todos os povos, e a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Vivemos dias, meus amados irmãos, em que o temor ao Senhor tem sido uma das poucas coisas que vemos na sociedade moderna, né? Sempre, na verdade, passamos por esse problema, mas ultimamente o temor do Senhor tem sido algo que inequivocamente nós temos percebido, né, nos carnavais, nós temos percebido, infelizmente, até mesmo dentro de alguns templos religiosos, onde a igreja se reúne, nós temos visto pessoas cristãs andando no mundo sem temor ao Senhor, né? E logo, pois, também sem sabedoria. E a palavra de Deus diz que essas pessoas, em algum momento de suas vidas, elas vão buscar ao Senhor e o Senhor não vai respondê-las. Porque elas rejeitaram o conselho do Senhor e ignoraram a repreensão do Senhor. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Meus amados irmãos, quantas vezes esse mundo tem rejeitado, né, o conselho do Senhor e ignorado, né, a sua repreensão. Nós estamos agora, depois de tantas repreensões do Senhor, aprove o Senhor permitir que viesse o coronavírus sobre a humanidade toda, literalmente agora sobre todo o mundo, né? E a pergunta que eu queria deixar para nós refletirmos: será que nós, será que eu, será que você tivemos a oportunidade de ouvir tantas repreensões do Senhor? Será que nós de fato ouvimos? Será que de fato nós escutamos? Será que de fato nós entendemos as repreensões do Senhor? Será que não foi por conta da nossa desobediência, por conta da nossa rebeldia, que Deus permitiu que esse vírus tão traiçoeiro viesse sobre nossas vidas? Será que não foi por conta da incredulidade do mundo que Deus está despertando a nação, despertando o mundo, né, de uma maneira geral, chamando a atenção para Ele, para que sejam sábios, para que sejam prudentes, para que não sejam ingênuos, né? Você não precisa ser ingênuo, você não precisa ser ignorante. Você tem a seu dispor a palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada nas praças, por cima dos muros, é pregada todos os dias na rua. Há pessoas que se passam como loucas e a palavra de Deus diz que realmente a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. E as pessoas às vezes não entendem isso. Aqui em Campos tem pessoas que ficam na rua com uma placa na frente dizendo que Jesus está voltando, com uma placa atrás dizendo que Jesus está voltando. Na verdade, meus amados irmãos e amigos, a palavra de Deus ela tem sido pregada de fato de todas as formas. É um folheto na rua, é uma palavra na televisão, é uma palavra na internet, no YouTube, no Instagram, é o que é considerado doido lá na rua, com uma placa na frente, uma placa atrás. A sabedoria tem sido proclamada, a palavra de Deus tem sido pregada. Você não precisa de viver de forma ignorante, você precisa dar ouvido à voz do Senhor. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu creio que esse Covid veio para despertar, saculejar o mundo, para que se volte para o seu Criador. E para que a igreja desperte e viva uma vida de obediência ao Senhor, né? Viva uma vida de pessoas que realmente são sábias porque
tiveram encontro com o Senhor, se arrependeram de seus pecados, de seus maus caminhos, confessaram ao Senhor e buscaram viver uma vida de acordo com os propósitos do Senhor. O texto que nós lemos termina dizendo que os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Então eu queria te recomendar, te desafiar como texto, a não viver numa vida de acomodação. Se tiver que se acomodar, que se acomode a pessoa de Jesus, né? Nós precisamos nos moldar à pessoa de Jesus. Esse é que é o grande clamor hoje, né? Como diz lá em Romanos 12, né? Versículo 1 e 2, nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, né? Então o conselho é que nós nos moldemos a Jesus e não nos conformemos com este mundo. Então, porque os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte, os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temor o mal. Você tem vivido intranquilo? Você tem vivido em paz? Ou você tem vivido temendo o mal? Eu queria dizer para você nessa noite que você não precisa viver intranquilo. Você não precisa viver temendo o mal, porque o nosso Salvador, o nosso Redentor vive, como disse Jó, né? E por fim se levantará. Ele está sentado no alto e sublime trono, com o governo sobre sua destra. A história da humanidade continua sobre as rédeas da história continuam sobre suas mãos, e ele continuou governando o mundo e governando toda a humanidade. Então você não precisa temer, basta confiar no Senhor e não viver acomodado na sua vida de pecado e tentar entender diante de tudo que estamos passando qual o propósito de Deus para a sua vida, qual o propósito de Deus para o seu mundo, para as pessoas que te cercam, para a sua comunidade de fé, qual é o propósito que Deus tem para nossas vidas nesse tempo. Esse é o grande desafio. A verdade clama, você precisa e eu preciso de ouvir essa verdade. Meu desafio é que você busque na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, o propósito de Deus para a sua vida, para que você não ande em temor, mas ande tendo uma vida maiúscula, né? Uma vida de fato que anda de fé em fé, que anda pela fé, né? E assim não vai temer o mal e nem o dia mal, porque Deus está contigo. Reflita nisso, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço, que a paz de Deus, que sai todo entendimento, reine em seu coração. Em nome de Jesus. Amém.